Bom dia, pessoal. O objetivo desse vídeo é relembrar um pouco do que a gente viu nas nossas poucas aulas e também ajudar vocês a entenderem o contexto histórico que está presente nos documentos que aparecem no PET na semana 1. A primeira coisa que nós discutimos em sala foi sobre a formação das monarquias ibéricas, Portugal e Espanha. A formação de Portugal e Espanha está ligado à Guerra de Reconquista, quando os reinos ao norte católicos tentaram tomar os reinos ao sul, que eram muçulmanos, mouros. Do século XI ao século XV, Portugal e Espanha foram se formando através de guerras e de alianças de casamento. Quando chega o século XV, Portugal já estava formado e a Espanha estava em vias de se formar. Os portugueses tiveram ainda um evento muito importante no que se deve às grandes navegações. A Revolução de Avis, em 1385, colocou no poder João de Avis, que era um monarca aliado da burguesia comercial. A partir de então, Portugal passa a investir no conhecimento e no comércio náutico. E Portugal passa a conquistar os mares. Mas o que fazia Portugal privilegiado em relação aos outros países? Primeiro, a sua posição geográfica. Portugal fica de frente para o Atlântico, perto do mar Mediterrâneo. Além disso, Portugal tinha a centralização monárquica, tinha um rei, e esse rei juntava os investimentos numa área que era para ele importante. O comércio marítimo, que Portugal participava há muito tempo, fez nascer uma burguesia comercial em Portugal, que se alia com o rei, de forma que um dê lucro e poder para o outro, de forma que Portugal passa a ser um lugar de conhecimentos e técnicas náuticas. Uma delas, e a principal, é a caravela. A caravela revolucionou o comércio marítimo, porque era uma embarcação segura, veloz e que tinha o dobro da capacidade de carga. Além disso, as caravelas não necessitavam de altos investimentos, o que fazia com que comerciantes e reis estivessem dispostos a financiar as grandes navegações. Mas para onde os portugueses queriam ir e por quê? Esse era o mundo que os portugueses e os europeus conheciam mais ou menos até o século XVI. O que os portugueses pensavam, que eles ignoravam, era a existência de algum outro continente que estivesse fora desse pequeno mundo. E os portugueses e os espanhóis passaram a compreender que para chegar à Ásia seria necessário enfrentar o Atlântico. E esse enfrentamento trouxe também um imaginário de medo, um imaginário de fantasia, que levava à ideia de que haveriam grandes monstros e que, para além desse oceano, o desconhecido, o que havia no desconhecido? Esse imaginário desconhecido se reúne com o imaginário católico, formando uma mentalidade que era típica da época. Misturava fantasia, medo e promessas. Bom, mas o que os portugueses queriam? Eles queriam participar ativamente do comércio de especiarias. Para isso, eles pretendiam atravessar o Atlântico, cruzar a África e chegar às Índias. Os espanhóis também pretendiam chegar às Índias para buscar as especiarias, que antigamente vinham ou por rotas terrestres ou por rotas marítimas. Os espanhóis já tentaram uma nova rota. Eles pensaram em seguir o Atlântico até a Ásia, desconsiderando, lógico, a existência de alguns outros continentes. Mas, quando as grandes navegações realmente começam, é que os portugueses e os espanhóis percebem que havia, sim, muito mais do que apenas as Índias. Os portugueses, seguindo a rota pensada, acabam tanto alcançando a Ásia, quanto parando e dominando pontos específicos na África. E num desses momentos, eles acabam alcançando o Brasil. Aqui.
Ao chegar no Brasil, a mentalidade que estava envolvida com o medo do oceano, o medo do novo, a vontade da riqueza e o imaginário católico acaba transformando muito esse encontro, que é um encontro de dois mundos muito específicos. Os portugueses que vinham do Velho Mundo e os índios que viviam no Novo Mundo eram completamente diferentes, extremamente diferentes. E a princípio, os portugueses não conseguiram compreender essas diferenças. Os portugueses, ao entrar no Brasil, se impressionavam com as cores, se impressionavam com os vestimentos, se impressionavam com as crenças ou com a falta delas, né? O relato dos índios não nos ficou conhecido. A gente não sabe o que os índios compreenderam desse momento. Bom, esse imaginário, esse encontro que cria também documentos, cria textos, cria imagens, ele povoa não só a época, mas até hoje. Essa imagem, por exemplo, é de 1922. Os portugueses que aqui chegaram escreveram relatos e textos, cartas, imagens que dão conta do que eles viram quando eles chegaram no Brasil. E uma das coisas é certa, eles não viram o outro. Bom, do mesmo jeito que para os portugueses era estranho os índios, para os índios também eram os portugueses. Mas não foi isso que ficou para nós. Ficou para nós apenas a visão dos portugueses. E a visão que eles criam dos índios é uma visão que está cheia de ideologia, está cheia de outras ideias que são ideias da época, né? Os documentos que tratam o PET, eles falam especificamente da visão dos portugueses e trazem essa ideia, o pensamento católico muito forte, uma herança que era da época medieval e o choque entre essas duas culturas que vai revolucionar a nossa história.